7h01, 7h01, manhã de terça-feira, 7 de julho, estamos no inverno brasileiro, a lua ainda está na sua fase cheia, mas entra na fase minguante hoje, às 16h30, temperatura na casa dos 6 graus centígrados. Olha, começamos a madrugada com 7 graus de temperatura, agora 6 graus oficialmente em São Miguel e região, com sensação de 5 graus. Faz frio, né? Para nós aqui do Oeste Paranaense, em especial em São Miguel do Iguaçu. No Jornal no Campo de hoje, vamos falar sobre uma novidade que pode trazer mais saúde e melhores resultados para a criação animal. O médico veterinário e zootecnista, meu amigo professor Adriano Ramos Cardoso, comenta o lançamento de um colostro desenvolvido para suínos, bovinos e equinos, explicando como esse produto pode fortalecer a imunidade dos animais logo nos primeiros dias de vida. E convidada especial de Adriano Ramos Cardoso e também do nosso projeto Jornal no Campo, Larissa Sachete, promotora técnica da Calbus. Adriano, bem-vindo, expectativa, assunto em pauta, uma novidade aí, né? Que vem trazer um alento, claro, para produtores, enfim. Bom dia, bem-vindo, madrugada fria, né, professor? Bom dia a todos. Meu Deus, de novo frio. Outra vez. Já estava acostumado, apareceu o sol, sumiu de novo. Hoje eu estava com saudade da chuva, né? Porque pressionando, não dá para entender mais nada. Olha, sobre chuva não dá nem para brincar de falar que vai chover, que chove mesmo, né? Que chove. Então, é muito ruim esse tempo, com essas variações. É uma preocupação muito grande no campo, porque tem muitos animais nascendo nesse momento. Nós temos aí a parte produtiva que não para nunca. E com isso vem as adversidades. Quando nós temos chuvas excessivas, diminui principalmente as qualidades e a saída dos animais para pastoreio, diminui esse consumo. E nesse momento acaba diminuindo principalmente aquela regeneração de tecido, glândula mamária, na hora do nascimento, ter animais que têm uma grande eficiência para poder mamar um colostro. Quantas vezes, se perguntaram, nossa, minha porca deu cria, não tem leite. Minha vaca deu cria, não tem leite. A minha ovelha deu cria, não tem leite. A égua deu cria, não tem leite. E isso acontece no dia a dia nosso, todos os dias, né? Quantos vão lá na agropecuária e pedem, Adriano, não deu cria, a minha porca lá tem tanto leitão e não tem o leite. E o colostro, ele é fundamental. Ele é muito mais do que fundamental. Ele é essencial na vida de qualquer animal. No momento do nascimento, tem que ter o colostro. Não adianta a gente dar outro tipo de leite ou esperar outro animal dar cria e depois dar o colostro um tempo depois, é só para dar diarreia. O colostro ele tem 4 objetivos específicos. Primeiro, fazer aquela limpeza gastrointestinal, tirar aquele conteúdo que estava lá quando ele era na vida fetal. Segundo, aumentar a sua temperatura corporal, porque imagina, o animal dentro da barriga da mãe a 38, 39 graus, sai nesse ambiente de 6 graus, perda de temperatura, então auxilia no aumento de temperatura. E um dos fatos mais importantes são a imunidade. A imunidade desse animal, a condição dele receber uma imunidade para que ele esteja protegido das principais doenças, isso é fundamental, porque nós sabemos do desafio do dia a dia, nós sabemos quantas doenças nós encontramos em nossas propriedades, ainda mais nesse tempo aí que chove e um dia sol, aí aumenta a temperatura e desenvolvimento de bactéria, protozoário, vírus, fungo principalmente. Então nós temos aí que trabalhar algo que realmente vai dar um resultado positivo na nossa propriedade, que é, nasceu, e se nós tivermos a condição de dar esse leite, mesmo que a mãe tenha o leite, às vezes ela tem pouca quantidade. Quantas porcas nós já vimos criar e começar a morrer leitão dias depois, em função dessa perda, porque nós não tínhamos aí uma ação rápida que era o colostro. Hoje nós temos o colostro. Está aqui conosco a Larissa, que faz parte aí da equipe no qual a gente acabou conhecendo esse produto e tínhamos que trazer para vocês esse conhecimento, porque sempre nas dúvidas que nós tivemos até hoje sobre como utilizar, se um dia iria ter esse produto, e hoje está aí. Então seja bem-vinda, Larissa.
Obrigada pela participação aqui no programa. E o nosso colostro é o primeiro colostro nacional lançado aqui no Brasil. Então a gente lançou para bovinos, equinos e suínos, coletado nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então o nosso diferencial, além de ter o IgG em sua formulação, é que o colostro é coletado em território nacional, com os desafios sanitários do Brasil, não é um colostro importado. E como o Adriano falou, o primeiro cuidado vai definir toda a produtividade desse animal, tanto bezerros como suínos e equinos. Então, as primeiras horas de vida vai definir toda a produtividade que esse animal vai trazer para o produtor. Essas 3 espécies, elas nascem sem nenhuma imunidade, a placenta da mãe não consegue passar imunidade nenhuma, e além do nosso colostro ter o nível de garantia de IgG, que é a primeira imunidade, ele tem energia, ele tem microminerais, aminoácidos em sua composição, que é um diferencial. Então ele, além do colostro, ele é um suplemento probiótico, pré-biótico. Então vai ajudar todo esse animal a ter essa produtividade e o produtor ter a lucratividade no campo. Então a gente leva resultado e lucro ao produtor. Larissa, esse novo produto, ele substitui o colostro da mãe ou ele funciona como um complemento? Ele pode ser substituído numa dose maior e pode ser suplementado quando você já tem um colostro materno. E na prática, como ele deve ser utilizado? Para bovinos, o bovino que já tem acesso ao colostro, você administra uma mamadeira. E para o animal que não tem acesso ao colostro, você administra 2 mamadeiras, dentro das 6 primeiras horas de vida. O ideal é que seja feito nas 2 primeiras horas de vida. Para suínos, 14 ml, feito em 2 vezes. Uma nas 2 primeiras horas de vida, ou nas 4 primeiras horas de vida, 7 ml e um pumpzinho, fácil administração. E nas próximas 6 horas de vida, outro pumpzinho contando 14 ml, totalizando 14 ml. Pro equino, vem em forma de pasta para fácil administração. Uma pasta às 6 primeiras horas de vida, a segunda dose às 12 primeiras horas de vida. Olha, interessante. E quais os benefícios que o produtor pode esperar na saúde e no desenvolvimento, de leitões, bezerros e potros? O colostro ele vai passar a primeira imunidade para o animal. Então, o animal nasce sem imunidade nenhuma. Você administrando o colostro, ele vai adquirir essa imunidade e dar o resultado ao longo de vida dele. Você não vai ver um resultado, você vai ver um resultado imediato e ao longo da vida. Olha, importantíssimo, né? A gente sabe que existem outros no mercado. O que esse que vocês lançaram, o que esse produto traz de diferente em relação às outras opções? Além do nosso ter o nível de garantia de IgG em sua composição, ele é composto por macro e microminerais, aminoácidos e vitaminas. Então ele é um colostro e um suplemento. Olha, importante, né? Como é importante também, professor Adriano, a gente investir em um bom manejo nutricional e sanitário logo nas primeiras horas de vida, como disse a Larissa, dos animais, A maior importância de tudo isso, ele não é nascer o animal e a gente perceber que não tem o leite. É a gente ter esse produto estrategicamente. Se falar estrategicamente e pensares, você já esteve lá na nossa propriedade, quantos cordeiros eu já perdi? O número de cordeiros mortos após o nascimento se dá em torno de 50% pela falta do colostro. Tamanho prejuízo. Veja na ovinocultura quanto que morre de cordeiro por borregas de primeira cria, animais que não têm a condição de formar uma glândula mamária, que acabam se perdendo um cordeiro. Tu espera 5 meses para o animal nascer, a fêmea não tem leite, e aí você não consegue dar um suplemento, porque ele não é um leite, ele não é um substitutivo de leite. Ele é um produto que ele vem para substituir o colostro, para dar as dosagens de início de arrancada do animal,
que tem que ser dado nas primeiras 6 horas de vida. O colosso também ele tem que mamar aquela condição pós-nascimento. Então, eu tive uma égua que não tinha leite. Começou aí o pepino. Tivemos que suplementar ela. Aquela égua nunca vai ser a mesma que tivesse mamado o colosso no início. Todo cordeiro que nasce, que não recebe o colosso, a gente sabe que ele não tem a mesma condição de desenvolvimento daquele que recebeu o colosso. E assim, é o suíno, assim, são os bovinos de leite. Quantos terneiros de leite que a gente investe em inseminação, transferência de embrião, faz uma boa de uma fêmea, nasce e aí morre a mãe, ou tem um problema com aquela mãe, decai, você não consegue tirar o colosso. Então esse é um produto estratégico e essa estratégia tem que ser bem definida na propriedade. Hoje, com o lançamento desse produto, eu não abro mão de ter um colosso lá para os meus cordeiros, sabendo que eu posso diluir na quantidade que eu quero, dar para os meus animais, assim como o produto já vem num recipiente fácil de misturar e fácil também de ser aplicado. No suíno, mais ainda, porque o suíno é onde nós temos o maior número de casos devido ao suíno, esse suíno nosso caipira do dia a dia, que o pessoal relata que a porca deu cria e não tem leite. E vai muito do manejo ou da genética do animal. Adriano, a Calbos, parceira da Nativa, inclusive a Larissa estará conosco nas próximas horas, nos próximos dias, não sei, atendendo lá e tirando todas as dúvidas, né? Visitando propriedades, enfim. Sem dúvida. A Calbos é um grande parceiro, a Larissa sempre esteve presente. Larissa que... minha aluna, né? A grande maioria dos que a gente entrevista, que a gente conhece, que vai na loja, em várias instituições de ensino onde eu já passei, são todos eles grandes amigos, além de ser grandes profissionais. Então a gente acaba tendo esse conhecimento. E é um prazer, porque todos, né, que a gente acaba dando o ensino se tornam grandes pessoas nas grandes empresas. Olha, o Adriano trouxe o Fernando aqui. O Fernando era gaúcho, do estado do Rio Grande do Sul. A Larissa nem se apresentou pra gente, já que é aluna do professor, então é aqui da região oeste do Paraná, né, Larissa? Sim, eu resido em Cascavel. Concluí minha graduação ontem com a apresentação do TCC. Olha que legal. E estou à disposição aí para os produtores de São Miguel e região, área que o Adriano atende. O Adriano que é grande parceiro da Calbos, então a gente dá todo o suporte técnico. Boa sorte. Obrigada. Parabéns pela formação. Adriano, um grande abraço. Olha, um programa diferente hoje, a gente trazendo uma pauta, um produto que é lançamento e ao mesmo tempo tão necessário, né? Principalmente para quem produz aí, né, com intensidade a vida animal, né, professor? Importantíssimo, né? Importantíssimo a gente ter essa ciência de que a gente realmente precisa se antecipar às problemáticas, né? Não é um produto que é caro, não é um produto que ele vem com um destino único, que seria amamentar, mas sim dar uma proteção ao seu rebanho, e nós devemos, né? E quantas vezes a gente já bateu isso nessa tecla? Vacinações, nutrição, genética. Então a gente está se aperfeiçoando. Nós estamos trazendo pela Rádio Jornal todas as terças e quintas-feiras dicas importantíssimas para a produção, para o campo, para a cidade e para todos, né? Quanto da diversidade que nós temos na nossa região e o que nós podemos produzir cada vez mais. Fica um abraço a todos, até quinta-feira que vem. Aliás, com muito frio, né, para nós em São Miguel e também região. Um grande abraço, Adriano. Obrigado, Larissa, pela sua participação ao vivo conosco e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Ponto final nesta edição do Jornal no Campo. Bom dia. Você ouviu